Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos amados de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito. Muito boa tarde, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube. Quero desejar a graça, a paz do Senhor Jesus, a plenitude do amor de Deus na sua casa, na sua vida, que você esteja desfrutando de integridade física e espiritual. Amém, queridos? Amados, eu estava aqui lendo e meditando no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, a história de Ana, né? A história de Ana é muito conhecida, ela é mãe do profeta, foi mãe do profeta Samuel. É uma verdadeira história de provação, né? De fé, né? Primeiro, Ana era estéril, ou seja, ela não podia gerar filhos, né? Já é um grande trauma, né, para uma mulher. A esterilidade era vista assim como uma maldição naquela época, né? Causava constrangimento, angústia, né? Separação, né? A pessoa ficava como que desprezada, né? Pela sociedade da época, né? E além disso, ela sofria na sua casa, domesticamente, né? Bullying. Na linguagem de hoje é uma zoação, né? Por parte de Penina, que era uma outra esposa de Eucana, que também era esposa de Ana. E Penina possuía filhos e costumava provocar Ana com isso, né? Aumentando mais o seu sofrimento, a sua amargura, imagina, né? Então, ela mesmo passando por todo esse sofrimento, quando nós lemos a sua história, nós vamos ver que ela não desistiu, né? Que ela não recuou, né? É, Manteve a sua fé, manteve-se diante de Deus, crendo que ele a abençoaria com um filho, né? Chegaria esse dia. Por que eu estou trazendo essa pequena reflexão? Porque ela reporta a muitas situações, né, nos dias de hoje parecidas. Não especificamente de uma mulher estéril querendo gerar, mas outras coisas, como, por exemplo, a libertação de um ente querido de drogas, né? De bebidas, de alcoolismo, né? Até mesmo a cura de uma enfermidade, né? No caso de Ana, né? Seria aí a questão da incapacidade de gerar, né? Ela estava lutando para gerar um filho, mesmo, né, sofrendo bullying e coisas parecidas, a vida dela devia ser um inferno, né? Mas eu quero focar aqui na história de Ana, mostrando determinados aspectos importantes para a nossa vida espiritual, né? Isso nos mostra de início que Deus, ele talvez permita situações na nossa vida para nós buscarmos mais a Ele. Deus quer estar no começo e no fim das coisas que compõem a nossa vida, né? E o clamor de Ana era apenas para ter um filho, mas o Senhor deu a ela, nós vamos ver no final, coisas maiores, né? Abençoou a vida de Ana com coisas maiores. Às vezes, as dificuldades que a gente tem, as lutas que a gente tem abafado um pouco o nosso clamor a Deus, nossa confiança no Senhor, né? Mas Ele espera que nós continuemos confiando nele, clamando pelo socorro dele. E às vezes a gente tem pessoas que pensam assim: Deus é mau. Será que Deus é mau? Ou que se agrada em nos ver sofrer? Claro que não, né? Essa é uma pedagogia de Deus para tratar o homem. Inclusive, infelizmente, o homem caído, ele é inclinado a se afastar de Deus, a confiar no seu próprio braço, né? Então, o nosso Deus, queridos, é o mesmo Deus de Ana. Ele não varia, ele não faz acepção de pessoas, né? Você é tão importante para ele quanto Ana. As dores dela foram permitidas por Deus para quê? Para aperfeiçoá-la.
e para dar glória a Ele, né? A tal ponto que ela, no final, entregou os seus sonhos ao Senhor. Ó, talvez essa seja a chave da vitória para receber a bênção que precisamos da parte de Deus. Entregar, fazer entrega, renúncia. Quando entregamos os nossos sonhos a Deus, a partir desse momento, nós ficamos na dependência dele, somos responsabilidade dele. Né? E uma coisa que é importante é pedir a Deus alinhado com os propósitos dele. Né? Deus espera que nós peçamos a ele e que clamemos por sua resposta. E o salmista, né, o Salmo 37, diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E no Salmo 2, Deus ele responde: olha, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Esse versículo mostra a autoridade, mostra o poder de Deus sobre todas as coisas. Ana queria um filho e o Senhor queria levantar um profeta. Né? Então, saiba de uma coisa: tudo que Deus nos dá é para cumprir um propósito, em primeiro lugar, dele na nossa vida. Por isso é que Paulo diz lá em Romanos 8 que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus segundo o propósito dele. Né? E o exemplo de Ana em consagrar o seu sonho ao Senhor, a meu ver, é um modelo para nós alcançarmos a bênção que desejamos. Quando a gente olha 1 Samuel 1, está escrito que Ana fez um voto ao Senhor. Ela disse: olha, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, né? E não te esqueceres de mim, né? Me dando um filho homem, eu darei esse filho ao Senhor e sobre a sua cabeça não passará nenhuma navalha. Aí está o voto, está a aliança, está a confiança, né? Ela chegou à presença de Deus humilhada, deprimida, desiludida, né? Frustrada, e ela se sentia assim tão sozinha e sem valor, que mais do que um filho naquele momento, ela precisava sentir também que tinha um Deus que a acolhesse, que a amasse, que a ouvisse, que enxugasse as suas lágrimas, né? E que fizesse ela sentir que a sua vida, apesar de tudo que estava acontecendo na vida dela, tinha um propósito. Né? Ela precisava crer que, acima de todos os seus fracassos, existia um Deus que a amava, que se importava com ela. Irmãos, é assim conosco também. Talvez naquele momento ela já nem acreditasse mais que o Senhor a ouviria, né? Depois de tanto tempo de luta, de busca, de batalha, de clamor, de sofrimento. Talvez fosse a última tentativa dela, mas ela, ao se derramar quebrantada, né, na presença de Deus, com sinceridade, o que aconteceu? O Senhor a ouviu e tirou o peso dos seus ombros, né? E lhe encheu de esperança. Olha, eu queria te dizer uma coisa: ela não saiu daquele momento ali grávida de um filho, não. Mas ela saiu grávida da promessa de Deus. E quando Deus faz uma promessa, meu irmão, você pode ter certeza que ele cumpre, né? Quando ela fez este voto na presença do Senhor, sua vida mudou. Por meio daquele voto, né, Ana entrou na aliança com Deus. Tudo que era dele passou a ser dela e tudo que era dela passou a ser dele. É bênção e graça. Onde Deus está, não há aridez, não há esterilidade, né? Há vida abundante, não há prisão. Né? O voto que supre a casa de Deus, o voto que fazemos a Deus, que glorifica o nome dele em primeiro lugar, meu irmão, quebra sentenças, quebra tudo que é contrário aos nossos sonhos. Então, não desista, não recue da fé, creia em Deus e, apesar das circunstâncias adversas, Deus ele está atento à nossa vida. No final dessa história, Ana experimentou a bênção de Deus. Lá no 1 Samuel, no capítulo 2, diz que Deus abençoou a Ana e de tal maneira que foi fantástico. Ela não teve só Samuel, ela teve 3 filhos e 2 filhas. E diz mais que o jovem Samuel crescia diante do Senhor. O quebrantamento, a dependência, a fé, né? A confiança no Senhor, o voto que nós fazemos a Deus de santidade, de fidelidade. Olha, meu irmão, trazem à existência o que não existe e nos faz mais do que vencedores. Creia nisso. Não há sonho muito morto que Deus não possa ressuscitar. Essa frase, não há sonho muito morto que Deus não possa ressuscitar,
é uma ênfase minha a uma frase dita por um pastor de que diz que não há nada muito morto que Deus não possa ressuscitar. Significa que, por mais distante ou impossível o nosso sonho possa parecer, Deus pode, com sua força e poder, torná-lo realidade. Né? Essa ideia é uma expressão de fé, de esperança, enfatizando a crença na capacidade do poder transformador de Deus e transformar o impossível em possível. Né? Então é assim que funciona, né? O exemplo de Ana, e funciona para nós também. Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, isso é muito importante. O seu like, para mim, é muito importante. Né? Compartilhe com alguém essa mensagem, né? E que Deus te abençoe. Até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus.